Hoje a gente vai ver aí a nossa prática de Teorema de Thevenin e Teorema de Norton. Bom, o que é, para a gente relembrar, né? Teorema de Thevenin e Teorema de Norton são circuitos equivalentes no qual a gente constrói um outro circuito que vai ter as mesmas funcionalidades, o mesmo resultado no final, como se fosse uma caixa preta que eu consigo depois pegar só uma parte, na verdade montar um outro circuito que é equivalente a essa caixa preta, certo? Então, vamos olhar o primeiro circuito aqui de cima. Esquece da parte de baixo, depois eu explico ela. Vamos olhar daqui para cima, só esse meu circuito de cima. Então, eu tenho uma fonte de tensão, essa fonte de tensão de 12 volts. Tenho aqui vários resistores. Então, eu fiz a topologia igual a que eu estou colocando aí na tela. Então, eu tenho aqui meu resistor de 18, tenho meus resistores de 1K, 4,7, 5,6 e 1,2. Bom, deixa eu colocar aqui para medir tensão. O que eu quero? Primeira coisa, eu quero resultado de tensão e corrente nesse meus resistor de 1,2. Então, vamos começar aqui a fazer as medições. Eu já setei minha fonte para 12 volts. Repara que eu já trouxe meu circuito pronto. Tudo para facilitar, para adiantar aqui, para eu não perder tanto tempo com essa parte. Então eu vou ligar a minha fonte. Então já está lá com 12 volts, está com 12,1, um pouquinho a mais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer medição de tensão. Então eu estou aqui, ó, reparem que eu estou medindo tensão, 20 volts contínuo. Então vamos lá. Tenho aqui uma tensão de 6,55 volts, certo? Então, tensão de 6,55. Vou desligar minha fonte, que eu vou agora medir corrente, né? Então, deixa eu tirar esse meu resistor do lugar, colocar ele em um outro ponto, ou seja, eu estou desconectando ele do meu circuito e vou alterar aqui a minha ponteira. Vou colocar para miliamperes, colocar aqui para medir miliamperes, contínuo, liguei minha fonte. E o que eu vou fazer? Eu vou religar o meu circuito, colocar uma das pontas onde é que ele estava e uma das pontas onde ele está agora. 5,54. Então, eu vou anotar esses valores para a gente não perder isso daí. Eu vou tentar deixar na tela para não ter problema. Agora, a nossa segunda parte para fazer o teorema de Norton é o que? Eu vou, para achar o meu equivalente de Norton, né, eu tenho que achar a minha tensão de Thevenin. A minha tensão de Thevenin é o que? Seria eu tirar o meu resistor, então eu tirei ele dali e medir a tensão onde ele estava, ou seja, no meu circuito aberto, onde eu abri ele. Então, vou fazer, liguei a minha fonte, vou fazer a medição de tensão ali. Quanto que deu? 10,57 volts. Então, essa é a minha tensão entre o ponto A e B, com o circuito aberto, e também é a minha própria tensão de Thevenin. Então, deu 10,57. Deixa eu anotar esse valor aqui, 10,57, para a gente poder comparar depois. Então, já está anotado. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar minha resistência equivalente de Thevenin. Antes, só para fazer um parênteses, para eu não ter que ir e voltar, eu já vou medir minha corrente de Norton. A minha corrente de Norton é o quê? Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo o nosso teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Ambos são teoremas que fazem um circuito equivalente daquele meu circuito que eu estou estudando, correto? Só que a diferença que de um para o outro é que um utiliza uma fonte de tensão em série com uma fonte com resistor. Agora no teorema de Norton eu uso uma fonte de corrente em paralelo com o meu resistor equivalente. Então eu já vou fazer aqui a medição só para a gente observar. Vamos colocar aqui para eu medir corrente, então 20 miliamperes. Coloquei aqui, na ponteira de 20 miliamperes. Vou ligar minha fonte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que curto-circuitar esses dois pontos e
medir a corrente que está por ele, certo? Bom, então para eu ser mais esperto, para eu não ligar um fio que seria esse curto-circuito, eu vou utilizar meu próprio amperímetro para fazer esse curto-circuito. Então eu vou vir aqui, ó, ligar esses dois pontos, que eu estou fazendo o quê? Um curto-circuito. Então eu achei quanto? 14,43, fica variando porque a corrente é pequena, 38. Tá vendo? Varia bastante, mas 14,38 miliamperes já é um valor muito bom. Então, essa é a minha corrente de Norton, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Achar a resistência equivalente de Thevenin e de Norton, que é a mesma resistência. O que eu tenho que fazer para achar essa resistência equivalente? Eu mantenho o meu circuito aberto, igual ele está. Então, meu circuito continua aberto. O que vai mudar agora é a minha fonte de tensão, que não vai ter, e eu calo minha fonte de tensão. O que seria calar a fonte de tensão? Seria aplicar um curto-circuito ao invés de eu ter essa minha fonte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar minha fonte de tensão. Desconectei ela para... Então, eu estou sem nada. E uma coisa que vocês esquecem é o que? Aplicar o curto-circuito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou conectando um fio onde é que estava meu polo positivo da fonte e a outra extremidade do fio eu estou colocando no polo negativo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou curto-circuitando. Eu curto-circuitei esses dois pontos ali, que eram os dois pontos que estavam minhas fontes. Minha fonte, né? Os dois polos da minha fonte. Eu vou colocar aqui para eu medir ohmímetro. Vou no meu ohmímetro, função ohmímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora minhas duas ponteiras, colocar naqueles dois pontos que estão abertos, estavam abertos, né? Que estava o meu resistor. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver, tem alguma coisa que não está pegando corretamente. Deixa eu só... Deu 4,21. Deu alguma coisa errada, deixa eu verificar aqui. Alguma coisa não estava conectada, provavelmente aquele fio. Isso, agora sim. Eu sei porque eu já tinha feito a prática, então eu sei do valor. Por isso que é bom a gente saber calcular também, para a gente identificar se está certo ou errado o que a gente está vendo. Então, olha só, eu estou achando que uma resistência aí de 714, 712, vou colocar 712 ohms. Então, essa é a minha resistência equivalente de Thevenin ou de Norton. É a mesma resistência. Então, 714. Agora eu já achei minha tensão de Thevenin, minha resistência de Thevenin, minha corrente de Norton, resistência de Norton. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu circuito equivalente de cada um. Primeiro, vou fazer o meu circuito equivalente de Norton. Meu circuito equivalente Norton é uma fonte de tensão em série com uma resistência e colocando meu resistor de 1.2 ali de volta no meu circuito. Então, essa parte do meu resistor para a esquerda é como se fosse esse meu circuito de cima. Então, eu estou pegando todo esse meu circuito, condensando ele numa fonte de tensão com um resistor em série. Meu resistor em série, ele vai valer 714, então eu vou ajustar ele aqui, ó, para 714. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então eu estou aqui, ó, com 714. Vou aqui, ó, fazer a medição só para verificar. 712, 714, muito próximo. Poderia ajustar aqui, ó, um ajuste fino para ser igualzinho, mas sinceramente é uma diferença tão pequena que nem faz tanta diferença assim. Mas lá, ajustei para 714, o mesmo valor que eu tinha medido anteriormente, certo? Tenho meu resistor aqui de 1.2 e vou colocar minha fonte de tensão.
Vou conectar minha fonte de tensão aqui, ó, o negativo. E o positivo eu vou colocar lá na minha ponta. Então, deixa eu enxergar aqui onde eu conectei. Então tá aqui, para eu não conectar errado. Pronto. Antes, deixa eu ajustar. Minha fonte de tensão, ela tem que ter quanto? Ela tem que ter 10,57. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui para tensão. Poderia ajustar pelo display ali, mas o display vai ser muito ruim. Então, deixa eu tirar as duas ponteiras. Vou colocar aqui, ó, as duas ponteiras ali. Estou com 10, agora eu vou ajustar ali para 10,57. Esse ajuste aqui é um ajuste exato, é difícil. Vai conseguir uma tensão muito boa. Ótimo. Agora o que eu vou fazer? Vou ligar aqui minhas ponteiras lá na minha fonte e vou fazer a ligação. Se eu medir, agora eu vou medir tensão e corrente no meu resistor. Ele tem que dar muito próximo ao anterior, que foi 6,55 de tensão e 5,54 de corrente. Então, vou fazer a ligação aqui. Vou medir tensão primeiro. Então, vou vir aqui, medir a tensão em cima desse meu resistor. 6,54 por aí, né? Deixa eu só dar uma observada aqui em relação à minha fonte. 10,59, tá bem próximo. Aqui o meu resistor. Deixa eu fazer uma outra coisa, que eu vou pegar o meu resistor que eu tirei mesmo. Porque às vezes pode ter uma diferença mínima de resistência ali por causa da tolerância. E isso pode estar atrapalhando. Vamos ver se vai ter vai ter um valor um pouquinho mais próximo daquele que a gente tinha feito. Então vou medir aqui tensão. Agora sim. O que eu achei? Valor de 5,51. Antes eu tinha achado 5,55. Então foi uma tensão aí muito próxima, certo? Foi uma tensão muito boa, então aquele circuito todo aqui de cima, eu consegui condensar ele para cá. Vamos medir corrente. Corrente deve ser próxima também, já que a tensão é assim. Mas, vamos aqui fazer a medição para a gente ver. Vou colocar aqui para miliamperes e colocar aqui essa minha ponteira, certo? Agora eu vou ter que medir desse meu ponto, do ponto novo ao ponto antigo. Então eu vou ligar aqui minha fonte e fazer essa medição. Deixa eu ver se está tudo certo. Tá, parece que sim. Deixa eu pegar só o ponto correto aqui. 5,42. Fica alterando igual a gente tinha visto antes. Antes tinha dado 5,54. Ali a gente já está bem próximo. 5,51. Então, 52, tá vendo que já estou aproximando ainda mais. O que acontece? Aquele meu circuito todo, que eu tinha feito, eu consegui transformar ele todo nesse meu circuito equivalente de Norton, fazendo todos esses passos, medindo minha tensão de TVNAM, ou seja, meu circuito aberto, medindo minha resistência equivalente de TVNAM, deixando aqui o curto-circuito e usando um ohmímetro. Então o ohmímetro pegou a resistência equivalente disso tudo, eu não precisei calcular, eu só fiz a medição, certo? Então vocês vão fazer essa medição também na prática, na hora que vocês estiverem simulando, não vão calcular, façam a medição também. E uma última coisa que eu queria tentar mostrar, não sei se eu vou conseguir, seria o que? A parte deixa eu colocar aqui, fazer o circuito de Norton, certo? Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Vou tentar. Agora, o meu resistor ele vai estar em paralelo com a minha fonte.
Minha fonte seria uma fonte de corrente. Eu não tenho fonte de corrente aqui para eu fazer, não tenho. Mas eu tenho aqui eu vou fazer uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, ó, todos os elementos em paralelo. Deixa eu tirar essa minha ponteira. Colocar uma tensão bem mais baixa aqui por questão de segurança. Agora, o que eu vou fazer? Estou medindo corrente. Eu quero chegar na minha corrente de 14,41. Então, eu vou desconectar esse meu ponto, conectar ele em outro lugar aqui. E vou colocar... Aqui eu coloquei errado. Ele tem que vir aqui em cima, porque eles estão em paralelos. Eu vou colocar esse meu ponto antigo no meu ponto novo, né? No meu ponto antigo, para ver a corrente que está passando pelo circuito. Deixa eu colocar ele aqui, que é o mesmo ponto. Vou colocar aqui só por questão de ficar mais fácil de eu medir, tá bom? Deixa eu fazer a medição aqui. Bom, consegui ajustar aqui. O que eu fiz? Coloquei minha tensão, fui variando a minha tensão, medindo a corrente que estava saindo da fonte até dar a corrente de Norton que eu tinha feito. Então, feito isso, vou voltar com o meu circuito aqui normalmente. Vou colocar deixa aqui medindo corrente mesmo. Tenho o meu circuito lá certinho, agora eu estou em paralelo com a minha fonte e o meu resistor também em paralelo. Vou fazer a medição de corrente, então vou desconectar o meu resistor. Desconectei ele ali e vou medir a corrente que está passando por ele. Tem que dar algo próximo de 5,54. Então, eu vou pegar esse ponto aqui em cima. Deixa eu tentar pegar algum ponto aqui. Agora tinha dado 5,67, 54, fica variando. Mas é bem próximo àquela corrente que a gente tinha visto. Agora, a tensão, eu vou voltar com o meu resistor para onde ele estava. Vou colocar aqui o meu valor para medir tensão. Alterar aqui. E fazer a medição de tensão. Tem que dar algo próximo a 6,54, 51. Aí, ó, 6,61. Deu um pouquinho a mais. Só que a gente está trabalhando aqui com elementos não ideais. Então, minha fonte de corrente aqui que eu simulei, ela não estava 14,41 exato. Então, mas a gente consegue considerar que foram valores muito próximos. O que eu quero mostrar, resumindo tudo, né, é que de acordo com as técnicas que a gente utiliza lá nos teoremas, eu consigo substituir um circuito enorme. Eu não preciso saber o meu circuito, o que tem lá dentro, se eu quero saber só o resultado. Se eu quero saber só o resultado final do meu circuito, eu posso montar um circuito equivalente, seja por Norton ou por Thevenin, que eu consigo fazer ter o mesmo resultado aqui na minha finalidade. Então pensa numa carga, pensa lá num sistema elétrico de distribuição. Eu tenho tudo que é carga lá no meio, só que eu tenho aqui na minha ponta, minha casa, por exemplo. Na minha casa, mas eu tenho ali uma subestação. A subestação, para ele fazer o controle, ele não precisa saber tudo que tem antes. Ele precisa fazer só um equivalente disso tudo para ele fazer o controle, certo? Então, essa é a ideia aí do teorema de Thevenin, teorema de Norton, tá?